A Tânia, ela separou muito gentilmente aqui um acervo de fotografias dos momentos, né, que você viveu com ele. Ainda a gente tem aqui as fotos mesmo, que hoje em dia é tudo digital, mas enfim. Da minha época, bem. Isso aqui, ó, vocês vão ver daqui a pouquinho, é o cartão do Sérgio Rodrigues. Tá? E no cartão dele ele tem essa poltrona que é a mole e ele tá ali, desenhado, se refestelando, né, na poltrona, que é objeto aí da premiação em 61 como objeto de design aí internacional. E conta um pouquinho mais então, você tem uma historinha para contar bacana do Sérgio? A época, anos 50, 60, havia poucos fotógrafos no Brasil que fotografavam arquitetura. Há de se ter um equipamento, um olhar específicos para fotografar a arquitetura. Hoje o país tem excelentes nomes. Mas o Sérgio trabalhava com um fotógrafo que faleceu há pouco tempo, russo, de nome Otto Stupakov. E ele agendou com o Otto uma sessão fotográfica dos seus móveis nas areias da praia. Afinal, um carioca com uma paisagem daquela. Bom, você sabe muito bem da logística. Dá-lhe encher um caminhão de móvel, levar para a beira da praia e ambienta. E até que o Otto escolhesse a luz, a posição e a sombra dessas peças, a maré enche. Molha todos os móveis, tinha poltrona mole, Quilinho, Oscar, Lúcio Costa, no meio da praia, eles saem correndo. Foi uma diversão a sessão, mas nada de fotografia efetivamente naquele momento. E ele levou isso como uma piada, assim, a vida toda. E o Otto se aproximou muitíssimo do Sérgio e ele foi o grande responsável pela aparição da mole. Amigos, ele vira para o Sérgio e diz assim: ô Sérgio, bola aí uma poltrona, um sofá, para que eu possa chegar da minha rotina pesada de trabalho e eu chegue no estúdio ou em casa e descanse, e me atire nessa peça para descansar. Então, fruto dessa pedida, o Sérgio projetou a mole, produziu-a. Os funcionários da indústria viram-na num primeiríssimo momento com extrema estranheza, porque ela não tem uma estrutura convencional, o que suporta, de fato, o peso. E as almofadas, o encosto, o assento da poltrona, são umas tiras em couro para que ela, de fato, se molde como uma rede, como um catre. E então todo mundo da fábrica viu com uma estranheza aquilo, e claro que com a premiação internacional, infelizmente, em algumas circunstâncias, o santo de casa não faz milagre, precisou de uma premiação italiana, ele explode nas páginas de revista. E dali para frente ela se torna o grande ícone do desenho brasileiro. E no frigir dos ovos, dado o custo que a mole atingiu, o Otto Stupakov acabou ficando sem nenhuma poltrona mole. Nossa, aí. Você separou alguns livros pra gente aqui da tua biblioteca. Quer contar um pouquinho por que você separou esses livros pra gente? Esse Carlo Molino é um italiano. Esse aqui, Carlo Molino. Com quem o Sérgio tinha absoluto respeito e admiração. E foi, sem a menor dúvida, uma grande influência. Dentro da história do mobiliário, o móvel do Carlo Molino também tem um apelo de conforto muito grande, né? Com linhas mais curvas, mais moldado ao corpo. O Carlo Molino é italiano? Um nome muito significativo no período histórico um pouquinho anterior ao Sérgio. Esse Joaquim Tenreiro, o segundo livro, era um português, inclusive... que coisa linda! O Tenreiro foi um nome com quem o Sérgio conviveu. Ele teve uma loja de móvel no Rio de Janeiro, vizinha da do Sérgio, na Praça General Osório, e foi um momento
que eu acredito que tenha sido extremamente fértil. Eles faziam das lojas de móveis verdadeiros centros culturais. Os poetas, os escritores, os pintores, os amigos arquitetos, designers, iam para lá com frequência para se sentarem, para bater papo, não necessariamente para o comércio. Era um berço de grandes ideias. Então eles se cruzavam. E esse autor também, dado o tempo, muito proximamente ao Sérgio, é um dos pioneiros embora seja português, um dos pioneiros do design brasileiro. A Cláudia é uma menina carioca, que tem uma obra belíssima, atuante hoje, fez uma escola carioca, a Escola Superior de Desenho Industrial no Rio, bebeu muito da fonte Sérgio Rodrigues para sua produção, tanto quanto esse Maurício Azeredo, é um menino de Pirenópolis, professor da PUC de Goiás, que tem uma obra excepcionalmente linda. E ali eu tenho 3 livros teóricos brasileiros sobre o desenho e sobre o mobiliário brasileiro e que trazem o Sérgio Rodrigues assim com bastante importância. A autora desse livro, O Móvel Moderno do Brasil, foi a minha orientadora de mestrado e traz o Sérgio na capa do livro. Professora Maria Cecília Loschiavo dos Santos. Aqui tem a Mole, né? Aqui a Mole. Muito maluca essa foto. Ângela, essa é a moleca. Né? Houve um momento da produção do Sérgio que ele atribuiu o gênero, como se houvesse o móvel masculino e o móvel feminino. Então essa é a versão feminina da Mole. E aqui, nossa, esse aqui também é muito bacana. Esse é o livro do Museu da Casa Brasileira, que traz a história do móvel da Casa Brasileira e traz o Sérgio com destaque também. E esse é um livro dele. Um grão finale. Vamos arrumar isso aqui. Grão finale, então. O Sérgio, eu gostaria de registrar, ele tem uma obra arquitetônica belíssima. A gente está falando do design. Talvez ele seja mais conhecido pelo design, mas ele tem um sistema em pré-moldado de madeira que fez com que Regina Casé se encantasse, mora numa casa dele. O Francis e a Olivia Raime moram em casas dele. O Tom Jobim contratou uma casa do Sérgio Rodrigues, porque são estruturas belíssimas, totalmente elaboradas na madeira. O livro traz um destaque para a poltrona Quilin, que é uma peça que teve bastante presente no Paraná. Havia uma empresa de ônibus que trazia nas suas lojas de vendas de passagens poltronas Quilin para o assento dos seus clientes. Então é uma figura extremamente simpática, bem-humorada. Uma simpatia! E a simpatia e o bom humor dele estão presentes na obra que ele deixa, na mobília e na arquitetura do país. Os móveis dele são produzidos com uma madeira certificada. Há uma empresa em Curitiba que... É extraída por manejo florestal, Exatamente. Né? Madeira de lei no Brasil. Então nós temos o desenho dele nessas madeiras. Então é um sonho de consumo, porque você sabe que você está adquirindo uma peça que teve todo o cuidado na sua fabricação, com... E a robustez da madeira de lei, de uma madeira maciça. Exatamente. E uma madeira tipicamente brasileira. Exatamente. Então tem com o super desenho do Sérgio. Muita coisa brasileira. O melhor showroom do Sérgio hoje está em Curitiba, no Batel. Então você vê peças inúmeras, com acabamentos inúmeros lá. A gente tem o prazer de poder especificar para alguns ambientes esses móveis para rechear de uma maneira deliciosa as nossas casas. Bom, é isso aí. Eu acho que, nossa, até eu não conhecia muito sobre a vida dele, mas falar com você é como se você tivesse realmente bebido da fonte. Eu acho que foi assim, né? E tivesse se tornado não só uma grande admiradora, mas uma amiga do Sérgio Rodrigues. Então, com certeza, agora eu consigo até admirar um pouco mais, já admirava muito, mas consigo admirar mais o teu trabalho, essa importância que você dá para a arquitetura,
para interiores e sempre admirando muito esse teu modo didático de contar, de conduzir o assunto como se fosse uma história. Como é, tudo tem uma historinha atrás, né? Então isso é muito gostoso, vai levando a gente a entrar na vida do cara e também, de certa forma, entrar na tua. E foi realmente um grande prazer pra gente. Eu agradeço, para mim é uma satisfação. Eu tô roubando a frase que não é minha, eu não trabalhei nunca na minha vida, eu só faço o que gosto. E é uma alegria tê-los recebido. Nós vamos ficando por aqui e o Arquitetando volta já. Quando a qualidade é mais que um diferencial e a excelência vai além do atendimento, a variedade é resultado de inovação. Falamos da loja Bom Tempo de Maringá. Bom Tempo, móveis que refletem você.